E aí, tudo bem com vocês? Boa noite para quem está chegando. Hoje nós temos um tema meio complicado, meio espinhoso, que é a espiritualidade ecológica. Nem todo mundo concorda com esse tipo de coisa, mas acho que a gente tem que conversar, pelo menos, sobre a espiritualidade ecológica. Os tradicionalistas têm uma dificuldade muito grande com isso, acho que isso tudo é uma história de panteísmo que está entrando dentro da igreja e tudo tal, né? O pessoal já acusou o Papa Francisco de idolatria, já pegaram alguns símbolos indígenas e jogaram no Rio Tibre, lá em Roma, dizendo que aquilo estava profanando a Igreja Católica. O pessoal faz um auê danado. Fora todo esse teatro que o pessoal costuma fazer, né? Esse é um tema que está muito atual. Ecologia, o relacionamento da ecologia com a espiritualidade e da ecologia e da espiritualidade com o cristianismo, que a gente precisa dialogar um pouco. Então, obrigado por vocês que estão chegando agora. E obrigado ao pessoal que vai assistir essa live depois, porque tem muita gente que às vezes não consegue assistir na hora, mas assiste depois. Em geral, as minhas lives têm dado muita gente depois, né? Então, muito obrigado. O pessoal que está chegando agora, o Diógenes Duarte. Tudo bem, Diógenes? Um abraço para você aí. Depois coloca aí no comentário de onde você é, Diógenes, por favor, tá? Hoje nós temos um cara bem interessante, professor de teologia, doutor em teologia, professor de teologia das religiões, o diácono Antônio, o diácono Antônio Lopes, que vai nos ajudar um pouco. Ele já escreveu sobre isso, dá aula sobre o assunto e pode nos esclarecer. Então, vocês que estão chegando, se quiser depois, coloque as suas perguntas aí no chat, porque eu depois vou recuperar as perguntas do chat, ok? Bom, o Diácono Antônio Lopes é professor da faculdade, ele é do Instituto São Boaventura, em Brasília. Oi, Antônio, tudo bem com você aí? Tudo bem, padre. Obrigado aí pelo convite. Eu precisava te convidar já há bastante tempo. É que, às vezes, a gente tem que pegar o boi pelo chifre, né? De vez em quando a gente fica querendo saber isso, aquilo, tal. E aí eu descobri que você escreveu sobre ecologia, sobre espiritualidade ecológica. Eu falei, é agora que eu pego o Antônio de jeito. Não, se você sabe, se você já escreveu sobre isso, será ótimo a gente poder conversar sobre o assunto. Sim. O diácono Fernando também chegou agora. Tudo bem, Fernando? Obrigado por você estar com a gente. Antônio, me diz uma coisa. A espiritualidade da ecologia é um tema meio complicado, né? Que nós vamos entrar, é isso? Sim. Mas é um tema que está presente na agenda de discussões, né, das religiões em nível mundial, né, em torno de uma responsabilidade comum, no sentido de garantir, né, o futuro do homem e a preservação da vida no planeta. E isso desperta as religiões para o diálogo, né, no sentido de intercambiar as riquezas espirituais que cada uma tem como um contributo, né, para se formar uma ética mundial, aí um ethos mundial em torno da questão ecológica. Diácono, já que você é professor de teologia das religiões, vamos começar pelo básico, né? Vamos Sim. começar pelo básico. O que é que a gente pode dizer que une as religiões hoje? O Papa Francisco escreveu a Fratelli Tutti, que ele dá uma base teórica e até prática, vamos dizer assim, para nos dizer, olha, nós somos todos irmãos, a gente precisa se considerar todos irmãos. Mas, além da Fratelli Tutti,
O que a gente poderia dizer desse ethos mundial que você disse? O que está unindo as religiões? Pois é. Se no cristianismo nós buscamos a unidade, apesar da diversidade, né? Com as religiões não se busca essa unidade porque não existe algo em comum em termos de textos sagrados e tudo, com a fé, um batismo, por exemplo, para se discutir. Então, o que é que se dá em comum a todas as religiões, né? A preservação da natureza, né? A questão da sustentabilidade da vida no planeta, a erradicação da pobreza também, que é uma outra temática, a garantia da aplicação dos direitos humanos, né, em nível mundial. Esses são os temas assim dos quais as principais religiões, que a gente pode dizer, pelo menos as 5 grandes religiões mundiais, se ocupam e entram em diálogo para estabelecer metas, assim, no sentido de dar resposta, né, a essas demandas, que, na realidade, diz respeito às religiões, né, a religião com a sua função de dar sentido à vida das pessoas, vão se unir em torno dessas principais demandas, principalmente a questão da sustentabilidade da vida no planeta. Escuta, Antônio, duas coisinhas aqui. Eu não sei se eu estou errado, mas ecologia e pobres, eu vi isso quando o Papa Francisco colocou na Laudato Si, ele uniu as duas coisas. Antes disso já se fazia essa união ou não? Pois é, a questão é o seguinte, aqui na América Latina, principalmente, a questão da ecologia e da pobreza, que os índios também, eles entram como um elemento da ecologia. Uhum. E assim como os índios são pobres, a natureza também se torna pobre pelo fato de ser depedrada, né, e desconsiderada a todo instante. Então, o pobre aqui na América Latina, ele se refere não só ao pobre das periferias, mas principalmente aos povos indígenas que são pobres exatamente porque foram subtraídos deles as terras, que eram de direito deles, e agora os redutos nos quais eles ocupam estão sendo, né, cada vez mais agredidos, né? Então, eles se tornam os pobres por excelência, não só pobres em termos materiais, como também em termos culturais, por ter suas culturas, as suas terras, suas religiões, né, tudo ignorado. Entre os pobres, os indígenas são os mais pobres, né? Porque nem as terras eles podem ser consideradas deles. Eles foram expropriados até da língua, de tudo, né? Hoje em dia, os índios salvam algumas aldeias mais distantes, mais isoladas, eles são meio genéricos, como diz o Darcy Ribeiro, né? Eles foram expropriados até do fato de eles serem índios puros, vamos dizer assim, né? Até nesse sentido. Né? Ao ponto de perder a sua identidade, né? No embranqueamento. Sim. O Darcy Ribeiro vai falar sobre o embranqueamento dos índios, ou seja, que embranqueamento é esse? No sentido simbólico, né? Que eles deixam seus hábitos culturais para adotar hábitos próprios de uma cultura europeia que não é a cultura deles. Então, se fala nesse embranqueamento dos povos indígenas, né? O que os torna pobres culturalmente. Agora, você citou cinco religiões mundiais. Você pode falar para a gente quais são? Vamos lá. É o cristianismo, tá. Judaísmo, o islamismo, que são as 3 religiões do livro, né? Que tem como tronco ali, que nasce, tem sua fonte Abraão, o budismo e o hinduísmo. Tá. Essas são as consideradas principais religiões mundiais. Tá, essas são as... Agora, se a gente pegar, por exemplo, como atualidade, vamos dizer assim, né? A ecologia está muito atual e ela está muito falada, então ainda acaba respingando na catequese, ainda acaba respingando na liturgia, ainda acaba respingando em algumas coisas assim. Mas outros temas que são atuais fora a ecologia, o que mais que você vê assim hoje em dia palpitando, Antônio? Olha, principalmente essa questão da sustentabilidade da vida no planeta, que está profundamente ligada
a questão ecológica e a consciência que se tem que nós, com o processo de globalização, formamos uma só aldeia global, né? O Max Luhmann, na década de 50, ali com o advento dos meios de comunicação e tudo, ele vaticinou que o mundo se tornaria uma aldeia global. Isso aproxima muito as religiões, e ao aproximar as religiões, surgem os conflitos normais, mas também aquilo que une as religiões. Então, repito, a questão da pobreza, da erradicação da pobreza, a questão da violência, principalmente entre as religiões, né? O Hans King diz: só haverá paz no mundo quando houver paz entre as religiões. Então, essa questão da erradicação da violência, a começar pelas religiões, né? Nós temos aí o ataque às Torres Gêmeas, que coloca, né, o diálogo interreligioso como algo primordial nesse momento aí de se estabelecer a paz entre as religiões. Agora, tudo isso aí vai conduzindo à questão da sustentabilidade da vida no planeta, né? Que as religiões têm muito mais para se unir em torno dessa questão, que é fundamental, porque a gente sabe que a humanidade só vai sobreviver se a natureza sobreviver, do que ficar se degladiando por questões ideológicas, né? Por questões culturais, né? Que a gente vê muito, principalmente quando se fala da cultura ocidental em relação às outras culturas, em que o Ocidente se coloca como única e verdadeira cultura, e o cristianismo, né, que foi gestado no Ocidente, se coloca como única e verdadeira religião. Então, o diálogo hoje gira no sentido de superar esse tipo de coisa, né, para, enfim, ter a paz, garantir a paz entre as religiões, para dialogar sobre essas questões. A questão da pobreza, que a pobreza hoje, se tudo globaliza, a pobreza também se globaliza, né? A questão dos direitos humanos, da aplicabilidade dos direitos humanos. Por exemplo, o cristianismo não admite determinadas atitudes lá do islamismo em relação à discriminação da mulher, né? E aí entra isso aí em diálogo, né, para superar essas questões de ordem fundamentalista das religiões, né, de algumas religiões aí, de algumas expressões do islamismo, né, que são expressões de cunho fundamentalista, e isso traz à tona a necessidade, né, de garantir os direitos humanos a nível global, a superação da pobreza, já falei, né, a questão de se estabelecer a paz, né, não se alcança a paz pela violência, como está acontecendo agora na Ucrânia, né, mas pela via do diálogo. Agora, pela primeira vez, Antônio, eu estou vendo que o Papa, além de ser Papa, além de ser o representante da Igreja Católica, ele está fazendo um serviço de costura, né? Conversa com o grande imã lá do Afeganistão, não. Ele conversou com o grande imã lá dos muçulmanos, depois conversa com o patriarca daqui, conversa com o outro dali e tal. Ele está tentando costurar essa paz, né? Não está fácil esse serviço. Mas é a primeira vez que eu vejo um Papa se prestar a esse tipo de coisa. Né? Pois é, essa questão que já foi ali tratada pelo Concílio Vaticano II, né, de olhar as outras religiões com um olhar positivo, com um olhar de positividade, não de exclusão, poderíamos dizer assim que agora, finalmente, com o Papa Francisco, está havendo uma receptividade daquilo que se falou sobre as outras religiões no Concílio Vaticano II, em termos práticos, porque o Papa Francisco ele está fazendo esse diálogo com as outras religiões, né? No momento em que que ele lança a Laudato Si, por exemplo, propondo ali uma ecologia integral, uma espiritualidade ecológica integral, ele quer ouvir também o que as outras religiões têm para contribuir para essa espiritualidade ecológica, porque se pretende seja algo em nível global, a ser aceito ali por todas as religiões. Então, é preciso ouvir o que as religiões têm a dizer, né, sobre a questão ecológica, né?
Então, você tá falando da questão da espiritualidade ecológica, né? Sim. A minha área não é essa, a minha área é pastoral. A pastoral se liga um pouco mais entre igreja e sociedade e tal. Mas me diz uma coisa: como que a gente pode falar de espiritualidade ecológica se nós temos uma grande acusação que paira por aí, que nós entramos no panteísmo? Agora nós estamos saindo do cristianismo e estamos virando uma mônada, meio tipo spinoziana, né? Acho que não é por aí a coisa, né? Ou é? Padre, a questão é o seguinte, veja bem, o cristianismo, ele, querendo ou não querendo, né, foi responsável, um dos principais responsáveis pelo desencantamento da natureza, do mundo, né, que começa lá no judaísmo antigo, quando o Max Weber, né, que é um sociólogo alemão das religiões, que ele se ocupou exaustivamente ali em analisar, né, o judaísmo antigo, pré-exílico, e que aquele mundo que precedeu a religião propriamente dita, que é um mundo mágico, onde o homem se sentia um com a natureza, que é um mundo monista, né? Uma só realidade, não se separava a questão do humano com a natureza, e também da divindade com a natureza, né? Os fenômenos da natureza tinham ali, marcava a presença de um poder, né? Que é um poder transcendente, porém é radicado na imanência. E aí, quando os sacerdotes do judaísmo antigo e os profetas desencantaram essa religião, né, essa pré-religião, esse mundo encantado, acabou desacralizando a natureza. E aí, qual a acusação do cristianismo? Aquela ideia dual de um Deus que criou o mundo, mas é alheio a esse mundo. Acabou também por desacralizar a natureza. Olha, quando Deus criava, viu que tudo era bom. Tudo que Deus criava, viu e via que era bom. E aí, o que acontece? Essa construção teológica, principalmente da Idade Média, né, que estabeleceu essa distância muito grande entre um Deus que cria e se distancia desse mundo, acabou por fazer com que o homem perdesse a sensibilidade pela natureza, né? Provocando aí a dessacralização da natureza. É bem isso. Agora, como que a gente faz uma espiritualidade ecológica? Como que a gente faz uma espiritualidade que não seja essa dualidade? Quer dizer, nós vamos ter que criar um negócio novo, né? Porque isso não está dado. Pois é, quando você fala na questão do panteísmo, que eu diria mais assim um neopanteísmo, porque a partir do momento que as religiões surgem aí na década de 70, ressurgem, ela se dá de uma forma revigorada, ou seja, a tradição continua, mas nem tudo é igual como era antes, sempre há uma inovação. Hoje se fala num neopanteísmo. Esse neopanteísmo é algo benéfico para a natureza, porque se percebe Deus na natureza. Na realidade, quando você vai analisar a questão da espiritualidade, principalmente dos povos indígenas, você vai perceber que não se trata de um panteísmo, né? Mas de uma visão ecológica, como o Papa Francisco fala, integral, em que Deus não se separa do homem, não se separa da criação, e o homem não rompe com a criação, né? Se formos pegar aí quando Deus criou o Jardim do Éden, colocou o homem para cuidar desse jardim. Então, é preciso resgatar essa ideia original do homem como cooperador, continuador da obra da criação, no sentido de preservar a natureza criada. Quer dizer que nós não estamos falando de panteísmo, nós estamos falando de uma espiritualidade mais próxima do livro de Gênesis, Sim. Que é mais próxima do judaísmo do que do panteísmo, então. É isso? Exatamente. Porque panteísmo é você ver Deus em tudo, né? Sim. Mas não se trata disso, é no sentido de que Deus não se separa desse mundo. Ele se faz presente, né? A natureza, poderia dizer assim, diz que existem 2 livros, né? Para se ver a presença de Deus, né? Que é a Bíblia e o outro, isso, claro, evidente, em contexto cristão. A Bíblia
e o outro a natureza, né? Bom, então você está aí entrando pelo lado meio franciscano também. Não só judaico, mas franciscano, Sim, que é bastante cristão, vamos dizer assim, e que é até um pouco medieval, né? Resgata a Idade Média por outro lado, vamos dizer assim, por um lado bom. olha, São Francisco de Assis, ele dizia em seu Cântico das Criaturas, né? Ele via a natureza não como matéria inerte, mas viva. Em termos humanos, fala dela como irmão Sol, como irmã Lua. Essa sensibilidade franciscana aqui não caracteriza um panteísmo, mas um amor muito grande à obra da criação, à obra criada. Nós também vamos encontrar aí, né, assim, algo que dá base para uma espiritualidade ecológica, o Santo Inácio de Loyola, né, em sua obra Contemplação para Obter o Amor, ele vai exortar-nos a ver Deus atuando na natureza a fim de satisfazer as nossas necessidades. Inácio Loyola é uma fonte nova, eu não conhecia, não. Pois é. Essa... Mas tem muita literatura aí sobre a questão ecológica em cima de São Francisco de Assis e também de Santo Inácio de Loyola. Então, de Loyola, para mim, é novo. Essa é. Eu preciso dar uma lida, porque eu não sabia. Me dá de novo a fonte, por favor? É Contemplação para Obter o Amor, o nome da obra de Santo Inácio de Loyola. Contemplação para obter o amor. Eu vou ver. Eu sei que tem um jesuíta que é um pouco nessa linha também, e que foi acusado também de panteísmo na década de 50, é o Teilhard de Chardin. Sim. O Teilhard de Chardin, quando eu era filósofo, eu fiz uma comparação entre um livrinho do Teilhard de Chardin que chama O Meio Divino, né? Uhum. E o Itinerário da Mente para Deus, de São Boaventura, que é franciscano, né? Uhum. E os dois são... Bom, o Boaventura é do século XIII, o Teilhard de Chardin é do século XX, mas os dois têm muitos paralelos. A espiritualidade do Chardin é muito mais franciscana do que acho que ele gostaria de admitir. E agora, do Inácio Loyola é novo para mim. Uhum. Você conhece o Meio Divino do Teilhard de Chardin? Não, padre. Não tive a oportunidade de ler essa Um, obra do Teilhard de Chardin. é um livrinho pequeno, deve ser umas 30 páginas, coisa pouca. Mas ele tem uma profundidade muito grande, muito boa, chama O Meio Divino. E aí ele compara a questão da evolução da matéria, a partir dos dinossauros e tudo, toda aquela parte de paleontologia, ele faz uma introdução colocando a matéria que vai chegar até Deus, vai chegar até a estatura do Cristo Uhum. cósmico e E tal. aí não se salvaria só os homens também, inclusive os animais se salvariam. Um Tudo. tempo desse, o Papa Francisco citou alguma coisa nesse sentido aí e caiu de pau em cima dele. Ele tem um outro livro que chama-se Missa sobre o Mundo, o Teilhard de Chardin, onde ele fala justamente dessa salvação e que Cristo pega todos os homens, mas também toda a criação, o planeta, o cosmos e tal. Mas o Teilhard de Chardin foi acusado na época de ser panteísta, né? Sim. E por ironia do destino, né? Na época o Papa mandou que ele calasse a boca, e como ele era explorador, era paleontólogo e tudo tal, arqueólogo, ele foi parar na China e lá ele descobriu o Homo pequinensis, que, era que a ossada do Homo pequinensis é do Teilhard de Chardin. É ele que descobre no período de exílio, de silêncio obsequioso que o Papa tinha dado para ele. Né? O Fernando está dizendo aqui, está nos corrigindo, dizendo que o Teilhard é panenteísta, mas ele foi acusado de panteísta na época, né? Uhum. Ele tem uma suspeita de panteísmo. Tudo quando você fala de natureza,
espiritualidade da natureza, o pessoal cai de pau em cima dessa acusação, né? Pois é própria de uma teologia do Ocidente criar essa dualidade, né? Inclusive, hoje já a questão da teodiceia envolve claramente essa questão. Deus criou o mundo e deixa o homem à mercê dele, né? Ou seja, em meio ao sofrimento, essas coisas e tudo. Mas não só isso, né? Ao promover essa dualidade, né? Dissociando a natureza do seu Criador, isso em nada ajudou, né, a preservação da natureza. Ao contrário de outras religiões, né, que têm essa consciência, né, da integralidade, de tudo estar interconectado, a necessidade que se tem de preservar a natureza em vista da sobrevivência, igual aqui na América Latina, por exemplo. Um índio, quando um homem branco sai numa mata para caçar, se ele encontra ali uma manada de porco do mato, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, né, de porco do mato, ele quer matar a manada inteira. O índio mata um único porco do mato. Por quê? Ele não tem, para ele precisa da continuidade da vida desses porcos do mato, para ele sempre ter o que comer, ter a caça. A gente vai para a pescaria, quer pegar todos o cardume de peixe que aparece, que se quer pegar tudo, e ainda leva aquelas caixas enormes. O índio vai pescar, ele pesca unicamente aqueles peixes que ele precisa para a semana. Pode aparecer um cardume inteiro que ele só vai pegar aqueles que ele precisa para poder se alimentar. Então, essas coisas, assim, mostra claramente que esses povos, eles têm, assim, essa interconexão, né, ali com a natureza. A biodiversidade não está só, não envolve só a questão da terra, né, das plantas, mas dos animais. Eles conversam com os animais, ou seja, pede perdão ao animal por ter matado. Essa sensibilidade, o homem branco poderia se dizer, nós, né, não temos, nós civilizados não temos. Se é que podemos, nessa questão ecológica, nos chamar civilizados, né? Quando você fala de pedir perdão por matar o animal e tal, eu lembro de um filme que acho que é inspirado um pouco nessas histórias, do Avatar. Não sei se você assistiu o Avatar. Assisti. O Avatar aí mostra a diferença entre o americano que quer lucrar, né, com tudo, e uma pessoa que entra, que é americano também, mas que entra a entender a lógica daqueles povos ali e até começa a se converter, vamos dizer assim, né? Ele começa a querer ser nativo, né? Um filme também que é do Mel Gibson, muito famoso, né, Apocalipto, mostra a relação que os povos indígenas têm com os animais, né? O animal é portador de vida, portador de uma energia positiva, de tal forma que quando eles matam um animal, eles comem ali, pegam o coração ainda ali bem fresquinho, né? Ainda pulsando, e come para poder absorver a energia daquele animal. Então, tudo para eles tem um sentido, tudo está ligado a essa questão, né, que hoje o Papa Francisco chama, né, atenção para uma ecologia integral, né, que tudo, mostrando exatamente que o mundo, né, o cosmos, a vida humana, tudo está interconectado, tudo tem uma razão de ser. Antônio, quando você fala, por exemplo, dos povos indígenas, quais são as contribuições que esse imaginário indígena pode nos ajudar a entender um pouco melhor? Onde que eles podem nos ajudar? Você citou alguns exemplos que eu achei bastante interessantes. Você tem outros? Olha, um sacerdote mexicano, né, Eleazar Lopes Hernández, que é filho de índios, ele vai dizer que somente os estilos austeros de vida, como dos povos indígenas, são sustentáveis para o futuro. Então,
nós podemos ver alguns exemplos aqui, né? As reservas indígenas, por exemplo, as mais intactas do nosso continente são as reservas indígenas, e são mais protegidas ainda do que os próprios parques nacionais. Então, qual a lição que eles têm para nos dar, né? Que em seu imaginário, tudo está interconectado, tudo é vida. Não se separa o espiritual do dinamismo próprio, né, do cosmos. E como se priorizar a vida, né, não fazendo escolhas erradas. Ele sempre luta em função de manter esse ethos deles, não fazer as escolhas erradas, optando sempre em função do que tem vida. E aí, né, vem a questão da vida do outro, ou seja, eles que foram alteridade negadas no passado, né, principalmente pelos missionários europeus, que desconsideraram esses povos indígenas, eles, por sua vez, eles têm um sentido de alteridade muito grande, que a vida do outro não se refere apenas ao ser humano, mas à natureza, né, como um todo. Então, um animal, uma ave, é vida, é evidência de que a vida é vida em rede, né, onde uns têm necessidade dos outros. Então, a vida do outro é necessária, e todos, enfim, são necessários. Então, a questão que o Paulo Suess, ele cita, né, que ele chama de pedagogia de profundo senso comunitário e solidário. Diz que os índios são capazes de socorrer um papagaio em uma aldeia pegando fogo, enquanto jogam o ouro da aldeia em um rio, porque, na concepção deles, salva-se o papagaio, que é vida, né, e despreza-se o ouro, que é morto, que não tem vida. Uhum. Quem é que faria isso de nós? Salvaria o ouro e deixaria o papagaio morrer? O Paulo Suess pegaria o ouro e deixaria o papagaio morrer. O Paulo Suess foi meu professor de teologia da missão. Tenho uma ótima lembrança do Paulo Suess, né? Agora, quando a gente está falando desses valores e tal, o Giovanni lembrou da missa da Terra Sem Males, do Pedro Casaldáliga. Sim. O mito da Terra Sem Males, você pode explicar um pouco para a gente o que é isso? Porque o mito da Terra Sem Males parece ser uma coisa bem interessante para nós. Sim. Só para dizer para você, eu tenho essa missa da Terra Sem Males num disco de vinil. Agora, eu não me lembro se o título não é A Missa da Terra dos Homens Sem Males ou A Missa da Terra Sem Males. Teria que conferir. Mas, enfim, eu tenho em disco de vinil aqui em casa, essa missa. Olha, essa questão da Terra Sem Males são duas utopias importantes que nós temos aqui na América Latina, que está conferindo um rosto do povo latino-americano muito voltado para a questão ecológica, né, que é o bem viver, que é conhecido como sumac causa, e essa terra sem males. A terra sem males, né, que é uma modalidade da cultura ocidental, perdão, só lembrando aqui, a modalidade da cultura ocidental, que é uma fé cega no progresso, fundada no ideal de viver melhor, não importando os meios, mas os fins, ou seja, baseados numa racionalidade instrumental, né? O bem viver vai ser uma proposta alternativa a esse tipo de coisa, né? Ao lado da Terra Sem Males. O bem viver vai propor uma relação harmoniosa, né, para com a vida, né, com todos os nossos irmãos, com culturas diferentes, com Deus e com a natureza. Em síntese, né, o bem viver se traduz num imperativo ético e numa rede de solidariedade para superar as desigualdades, devolver a dignidade a todas as pessoas e elevar a autoestima dos que se encontram deprimidos. Então, o bem viver significa lutar para tornar possível a grande utopia da fraternidade universal entre os povos e raças. Esse bem viver, ele se tornou base da Constituição boliviana e equatoriana, que essas duas constituições desses dois países está baseada nos ensinamentos do bem viver.
A terra sem males, que é essa utopia do povo guarani, que vai aparecer na obra do sacerdote jesuíta, o peruano Antônio Ruiz de Montoya, foi publicada em 1639, intitulada Tesouro da Língua Guarani. Ela é referida como Ive Maranhei, essa terra sem males, que traduzida pelos modernos etnólogos por terra sem males, e que significa simplesmente solo intacto que não foi edificado. Você imagina hoje o sofrimento dos guaranis, porque sim, eles não encontram mais essa terra, praticamente essa terra sem males, né? E constitui aí, né, um modo de ser, de pensar, de caminhar e navegar pelos rios, numa busca de plenitude constante e coletiva, rumo a uma realidade nova que é a terra enquanto um corpo belo, economia de reciprocidade, festa de dar e receber, né? Essa meta utópica se expressa na música, no canto, no rito, na dança, né? E constitui um paradigma. Aqui eu vou dizer uma frase aqui do Diego Irarrázaval, é muito difícil o nome dele. Vai dizer, a partir do coração de nossa América Morena, constitui esse paradigma para uma humanidade hoje sedenta de sonhos fragmentados, ele vai dizer, mostrando ser possível um outro mundo. Então a gente vê assim, tanto na terra sem males quanto no bem viver, uma convergência para o reino de Deus, para a utopia do reino de Deus, essa utopia do cristianismo, antes da leitura feita desse reino de Deus, numa perspectiva exclusivista. Poderíamos dizer assim, depois que o cristianismo de vertente católica, poderia dizer assim, né, se tornou a religião oficial do Império Romano. Por que eu digo isso? Porque hoje nós temos duas vertentes do cristianismo, uma católica e outra protestante. Sim. Aí se distancia dessa visão integral que Jesus tinha. Ora, Jesus perdoa e depois cura. Jesus cuida da alma e cuida da vida material. Essa ideia está presente no projeto do Reino de Deus, né? Dessa integralidade. E essas duas utopias indígenas aí, elas propõem essa integralidade da vida, que não se separa a vida da natureza. A natureza é o espaço sagrado, por exemplo, onde o Guarani quer viver, quer se estabelecer, e por isso ele busca essa terra sem males, né? É a mesma coisa do Reino de Deus, é buscar uma terra sem o pecado, a terra onde reina a justiça, a paz e o amor, né? Então há uma convergência, se a gente for observar bem isso aí. Ou pelo menos onde não reina o dinheiro, né? Sim. Porque onde reina o dinheiro, os males estão bem presentes, né? Pois é. Uma das coisas aqui do bem viver, que não foi perguntado, foi a terra sem males, mas do bem viver, é que enquanto a cultura ocidental procura viver melhor e viver bem, eles se preocupam em viver, em bem viver com menos. Ou seja, se você for onde os povos indígenas aí vivem nas periferias da cidade, não tem muro. Não tem muro entre eles, porque para eles tudo é uma comunidade. Se alguém precisa de alimentação, vai na casa do outro. E se um índio morre, os tios têm obrigação ali de cuidar, já sabe que vai ter alguém para cuidar. Então, os pais não têm essa preocupação. E as crianças já crescem ali dentro dos povos indígenas com essa mentalidade, entendeu? Que todos são uma única família. Isso é o que o Papa Francisco vem tentando propor, né? Uma família global. Eu vi um negócio muito parecido com isso e fiquei muito surpreso, e bem surpreso no bom sentido da palavra, quando eu era padre bem mais novo. Eu tinha acho que 3, 4 anos de padre, agora eu tenho 30, né? Eu fui em Goiás Velho e fui visitar o mosteiro da Trindade em Goiás Velho. Não sei se você conhece. O mosteiro lá de Goiás Velho é um mosteiro que não tem muros, né? Então você chega lá, tem muitas árvores na frente do mosteiro, e a molecada toda, porque é perto de uma favela, a molecada toda fica lá o dia inteiro.
brincando. E os monges não se sentem de jeito nenhum atrapalhado com isso, né? Bom, tem espaço e tudo, tem verde, tem espaço. E aí, então, eles vivem, os monges lá vivem de artesanato e tal, vender obras de arte e tal, eles fazem as coisas de barro, depois vendem. E o Marcelo Barros fundou esse mosteiro há muito tempo atrás. E aí, depois, eu fui ver a capela dos Frades, aí fiquei mais surpreso ainda, porque é uma capela octaval que não tem paredes. Ela tem só o teto, e tudo que seria parede é grade, mas é grade trabalhada, vamos dizer assim. Então, ela é uma espécie de vitral sem vidro, né? Cada área, cada dessas 8 partes tem um painel feito de aço, vamos dizer assim, que é totalmente transparente. Então, o vento entra e sai e tal. E Goiás não tem problema, porque é muito quente lá. Então, eu achei assim, muito interessante. Tem muito de indígena nesse mosteiro. E eles, a cada dia, eles rezam por uma das grandes religiões, e tem um dia que eles rezam pelos povos indígenas, do jeito indígena também. Então, eu fiquei bem surpreso, porque esse mosteiro é um mosteiro católico, né? Mas que é bem inspirado nessa espiritualidade um pouco indígena, onde a molecada fica lá no meio das árvores, sem problema. Isso não atrapalha em nada os monges. Pois é. Só recordando uma coisa aqui sobre essa questão dos povos indígenas, dessa ligação que eles têm com a natureza, o caso que aconteceu, que deu até no Fantástico, não foi no Fantástico o Globo Rural, agora eu não estou me lembrando, tá? Talvez tenha sido no Globo Rural, em que em Roraima foram muitos produtores rurais para Roraima, do Rio Grande do Sul para Roraima, para plantar soja. E o que aconteceu? Eles tiveram uma proposta melhor na Venezuela, né, com incentivo, inclusive, do governo da Venezuela, e eles foram para lá. E deixaram os índios que trabalhavam para eles, deixaram várias máquinas com os índios para eles produzirem, né, dar continuidade à produção da soja lá na terra deles. O que aconteceu? Com 3 anos, aquelas máquinas já estavam todas enferrujadas, os índios tinham plantado apenas uma parte muito pequena, diminuta, naquelas terras, e já havia sinais ali de reflorestamento no restante das terras. E aí chamaram os índios de preguiçosos. E se esqueceram dessa questão cultural. Os índios, eles não precisam de muito para sobreviver. Eles trabalhavam, por quê? Porque eles eram empregados. Aí eles trabalhavam aquela terra ali e tudo. Mas quando eles tiveram a oportunidade, aquelas máquinas ali se tornaram algo obsoletos para eles. Eles não usaram, não fizeram uso. E aí já estava, né, se formando novamente ali uma floresta, naqueles campos que haviam sido desmatados. Tem duas para mostrar o quanto eles valorizam a natureza. Aí tem duas coisas. Uma que o indígena é chamado de preguiçoso, mas para o indígena, a preguiça é uma resistência ao homem branco. Sim, eles sofreram muito mais que o negro, né, nessa questão da escravidão. Sim. Por quê? O negro já estava acostumado, né, a ser escravo. Para o índio, não. O índio, o que acontece? O serviço grosso era reservado às mulheres, como plantar as mandiocas, colher, descascar, fazer a farinha e tudo. Aos índios é reservada a questão da caça, garantir, né, o alimento caçando, pescando, ou coisa terrível, né, para os índios, caçar e pescar, que é a coisa que a gente mais gosta, né? Então, quando eles eram feitos escravos, eles chegavam assim a matar os filhos e a se matarem. Aconteceu isso aqui no período da colonização, porque era uma vida que eles não queriam para os seus filhos. Então, primeiro, a preguiça é a resistência do índio ao homem branco. Sim. Segundo, hoje em dia, você ganha para reflorestar. É o que a gente chama de crédito de carbono. Lembra disso? Uhum.
O mesmo capitalismo está dando razão aos índios. Sim. Na questão da ecologia. Estão pagando para reflorestar. E é o que os índios já faziam há muito tempo. Aliás, as florestas do Brasil, eu vi isso uma vez com um alemão, com um amigo alemão. Ele dizia assim, as florestas do Brasil, especialmente as da Amazônia, elas não são nativas. Elas foram plantadas e replantadas muitas vezes pelos índios do Brasil. Uhum. Não existe floresta que a gente tem a ideia de que a mata do Brasil é virgem, né? Não, os índios já plantaram e replantaram muitas vezes. A Amazônia é uma floresta que ela foi cultivada. Claro que ela tem milênios, mas ela foi cultivada nesses milênios. Isso aí traz na minha mente uma coisa que aconteceu quando o Lula era presidente do Brasil. Não estou fazendo aqui propaganda do Lula, não. Mas é fato isso que aconteceu. O Lula, ele foi cobrado de qual a data, qual o ano que nós teríamos um desmatamento zero. Aí ele disse assim, se o Brasil fosse careca, teria alguém em algum lugar tentando cortar alguma coisa. E ninguém entendeu, e ficou chamando o Lula de burro, de idiota, de analfabeto e tudo mais. Até que eu ouvi da Miriam Leitão, na CBN, ela explicando. O Lula está querendo dizer o seguinte, que se no Brasil não tivesse uma única árvore, ou seja, se tivesse desmatado tudo, não tivesse uma única árvore, teria alguém em algum lugar tentando encontrar uma árvore para cortar. E aí eu me lembro daquele do chileno, Manfred Maxniff, não sei se você conhece. Ele se tornou o primeiro estupidólogo mundial, um especialista em estudar a estupidez humana. Ele é dele essa frase. Trabalho, viu? Ele vai ter muito trabalho. É dele essa frase: o homem está serrando o galho no qual se encontra sentado. Ou seja, ao destruir a natureza, está destruindo a si próprio. Sim. Então, nós temos muito a aprender com os povos indígenas nesse sentido, para preservar a natureza. Então, chamar os índios de panteísta ou neopanteísta, essa é a saída que tem de um antropocentrismo aí, né, algo vergonhoso, que destrói a natureza, né, que é tipo da cultura ocidental, essa afirmação da autonomia do indivíduo, que vai pela racionalidade instrumental, que para alcançar os fins não importa os meios, não se incomoda os meios, e destrói a natureza. Sim. Né? Então, essas utopias, essas ideias indígenas, esses ensinamentos dos povos indígenas, é um antídoto a esse tipo de coisa. Antônio, eu quero voltar a algumas coisas que a gente já falou, mas eu queria voltar. O Rafael, ele diz assim, grande parte do desmatamento e a exploração ilegal da natureza vem de uma vulnerabilidade social e econômica. Pessoas com dinheiro, né, grandes ricos, se aproveitam e recrutam pessoas para trabalhar, para destruir a natureza. Como a igreja pode atuar contra isso? Você acha que a gente consegue, além do discurso, fazer alguma coisa? Padre, a Dorothy Stang, né, já é um exemplo claro disso. Foi assassinada. Aquele outro, como é que é o nome dele? O Chico Mendes. Foram assassinados. Muitos líderes aí, padres, foram assassinados aí nessa luta contra a questão da depredação da natureza. Sob a desculpa de que eles estavam associando, tipo assim, ao sem terra hoje em dia, né? Mas a questão é quem tem o dinheiro. Eu trabalhei muitos anos com um senador de Rondônia, e desde o primeiro dia ao último dia do mandato dele, inclusive ele tinha, na época que o Papa Francisco lançou a Laudato Si, ele me encomendou um discurso, falou, Antônio, você que é teólogo e tudo mais, você tem muito mais capacidade para fazer isso aqui do que os próprios assessores do Senado. Faz esse discurso para mim. E eu preparei o discurso. Ele nunca pronunciou esse discurso. Por quê? Ele se envolveu em escândalos,
E se ele faz aquele discurso ali no Senado, ele chamaria todos os holofotes sobre si e ele não queria aparecer na imprensa. Ele não queria aparecer na imprensa. Mas qual que era a bandeira dele? Desmatamento zero. Só que por trás, ele ganhava dinheiro em relação a essa questão. Por quê? Os lobistas que representam, né, os grandes empresários que são responsáveis direto pela desmatação da Amazônia, chegava para segurar projetos, essas coisas e tudo mais, entendeu? Para engavetar. Com certeza ganhou dinheiro em relação a isso, né? É claro, evidente que a gente não pode se expor, não vou citar nomes aqui e tudo, mas desmatamento zero não existe. Essa desmatamento zero não existe. Isso é algo... Enquanto a gente está conversando aqui, alguém está destruindo a Amazônia nesse momento. Bom, outra coisa que eu queria... que o Giovanni Guerino, que é de Recife, ele diz assim, falou da ecologia e espiritualidade, não tem como falar do Leonardo Boff, da obra Ecologia, Grito da Terra, Grito dos Povos. O Leonardo Boff é um grande autor, mas sem querer criticá-lo, porque eu acho que também ele tem que viver, ele parece que escreve muita coisa parecida. Ele tem 5 ou 6 livros que são muito repetitivos. Você tem essa crítica também, ou você acha que não? Padre, no que eu pude estudar de Leonardo Boff, né, nesse meu pós-doutorado que eu fiz em Teologia das Religiões, que eu propus, né, um estatuto próprio para uma teologia das religiões latino-americana, principalmente a partir da teologia dos povos indígenas e também dos povos afrodescendentes. Eu estudei assim, aquilo que é principal no Leonardo Boff sobre a questão principalmente da questão da ecologia. Então, eu trago aqui uma contribuição dele para a questão da espiritualidade ecológica, né, que ele vai dizer, né, sobre o doloroso parto da Mãe Terra, e ele usa muito esse termo, né, e dizer que a espiritualidade não é pensar Deus no universo, é sentir Deus presente em todas as coisas. Por exemplo, quando contemplamos uma bela noite estrelada com ar puro e transparente. Então, ele propõe aqui o abandono assim, de uma teologia que trabalha com conceitos, e ele trabalhou muito com conceitos teológicos, o que mostra uma mudança assim, de atitude dele, né? Mas também tem aquela situação. Chegou um ponto que ele teve que abandonar aquela teologia acadêmica, né? Aquela teologia muito difícil e tudo, muito rebuscada, e escrever livros que sejam mais acessíveis às pessoas. E nesse sentido, eu acho que na questão ecológica ele dá uma contribuição grande. Apesar de ser repetitivos, as obras dele são muito repetitivas. E aí ele vai dizer que a teologia trabalha com conceitos. A espiritualidade experimenta e trabalha com as emoções, com sentir profundamente, com extasiar-se. Então, a espiritualidade surge quando passamos da mente ao coração. E aí, do pensar ao sentir. Então, isso mostra assim, uma virada assim, na interpretação que eu acho que é muito importante do Leonardo Boff, dele valorizar essa questão do sentimento. Porque só quem sente pode pode dizer ver mesmo a presença de Deus na natureza. Só quem é movido pela emoção, que pela razão, a razão vai dizer que Deus está na transcendência, radicado na transcendência, e ele não se atreve, né, a se intrometer na imanência. Aí vem, mais uma vez, a questão da teodiceia, né, que Deus cria o mundo e deixa o homem à mercê do sofrimento, da dor e tudo mais. Mas ele mostra claramente essa questão, a presença de Deus na natureza, ao ponto de chamar a própria terra, né, de mãe, né, a Gaia, enfim, e que, na verdade, se você for fazer um comparativo das religiões, não um comparativo assim no todo, mas de elementos a elementos, nós vamos ver que Deus continua presente, sim, na obra criada, não só no ser humano. Meu Pai trabalha sempre, dizia Jesus.
Uhum. Deus fez a criação e abandonou ela. Ele continua sustentando ela no amor, na vida, na existência. Mas essa frase de Jesus dá outras interpretações possíveis. Agora, me diz uma coisa, Antônio. Você teria mais autores, por exemplo, para indicar, além do Leonardo Boff? Olha, nós temos muitos autores que escreveram sobre a questão ecológica. Dom Pedro Casaldáliga, né? Ele, inclusive, propõe um macroecumenismo, que esse macroecumenismo, na realidade, é um termo que não pegou aqui na América Latina. O que pegou foi diálogo interreligioso, em que propõe essa aproximação com as teologias indígenas e afrodescendentes, principalmente para tratar da questão da natureza. Nós temos aí o Vigil, que é um grande teólogo também, que estudou muito as teologias indígenas. José Maria Virgili. O Marcelo Barros. Marcelo Barros estudou muito a questão da ecologia. Temos um padre Antônio, eu não me lembro agora o nome dele, que eu não estou me lembrando, que ele é um dos fundadores do grupo Atabaque, que também escreveu sobre ecologia. Não é o Patoninho? Eu acho que é. Patoninho morreu. Patoninho. Hein? Patoninho é aquele que morreu. É o negro? É. Eu acho que é o Patoninho, sim. Ele é um dos fundadores do grupo Atabaque. E que estuda, assim, tem muita coisa sobre essa questão, né, de teologia indígena, e, claro, evidente, a teologia indígena sempre tem como pano de fundo ali, aliás, o que é central na teologia indígena, a questão da natureza, né, que é profundamente ligada à questão da natureza. E aí nós temos ecoteologias que surgiram aí como teologias contextuais, né, como um ramo da teologia da libertação, né? Ecologia feminista, que tem à frente teólogas feministas, que eu não me lembro aqui o nome delas, mas é fácil de encontrar aí essas teólogas agora, né? Não me vem à mente assim o nome delas. Tem uma agenda latino-americana, que ela é uma publicação se não me engano, dos dominicanos, que ela é traduzida em várias línguas, que ela trata muito, mas tem muita coisa sobre a questão ecológica. E ali, o Leonardo Boff, nada de braçadas com os textos dele. Né? Aí tem Dom Pedro Casaldáliga, Leonardo Boff, José Maria Vigil, né? Tem outros autores aí que são da teologia da libertação, que vai falar sobre a questão da teologia ecológica, ou ecoteologia. E que tudo isso aí dá base a uma espiritualidade ecológica integral que o Papa Francisco se propõe ali na Laudato Si. Lembrando uma coisa, viu, o padre, remontando novamente ao Leonardo Boff, muita coisa da Laudato Si se deve a subsídios, né, a título de colaboração que o Leonardo Boff prestou e passou para o Papa Francisco. Ele foi uma das pessoas consultadas pelo Papa Francisco aqui na América Latina. Porque a gente sabe que, como latino-americano, a Laudato Si está muito enraizada na realidade latino-americana. Ele não fala besteira. Ele fala daquilo que ele teve a possibilidade de conviver, de ver de perto aqui na América Latina. Mas eu acho que o Leonardo Boff é uma das fontes do Papa Francisco, sem dúvida, mas o Papa Francisco, não se esqueça que ele é jesuíta, né? Ele tem rede no mundo inteiro, e para ele é fácil, nesse sentido, catar gente aqui e ali, primeiro porque ele está em Roma, que vem jesuíta do mundo inteiro lá, e depois basta ele fazer um contato ali no geral dos jesuítas, é facinho. Então ele tem, mas a Laudato Si foi extraordinariamente contemporânea e atualizada. Eu nunca vi um documento da igreja tão atualizado quanto a Laudato Si. Se torna, né, um documento obrigatório nesse momento que se fala em sustentabilidade da vida no planeta, né?
É um documento obrigatório. O Giovanni está falando de conversão ecológica, que o Papa Francisco fala várias vezes, não só na Laudato Si, mas em outras vezes. Isso é uma questão para a teologia moral debater. Como que a gente vai trabalhar a ecologia a partir dos pecados pessoais e grupais, vamos dizer assim, estruturais, né? Como que a gente tem que trabalhar essa questão na catequese? Se a gente falar de conversão ecológica em quaresma, nós vamos ter que mexer com catequese, com estrutura do nosso discurso. Pois é, padre, agora você vê, quando fala em conversão ecológica, eu me assusto de certa forma, me sinto agredido quando eu vejo na internet bispos falando que os padres têm que cuidar da salvação da alma e não da salvação da natureza. Eu não sei se você já se deparou com esses dizeres aí na internet. Já, Porque eu coloco, às vezes, os meus vídeos no Face, no Twitter, para divulgar um pouco. Nossa, o que eu tenho que moderar de comentário, porque o que eu sou xingado diariamente, né, não está escrito por protestantes e por católicos, né? Mas, enfim, são questões assim, né, que é por isso quando você perguntou o que a igreja pode fazer, né, para essa questão da espiritualidade ecológica, para essa questão de promover, né, fazer com que o mundo se torne sustentável novamente, resgatando, né, esse sentido da sacralidade da natureza. Os povos indígenas, por exemplo, vê a natureza como algo tão sagrado que, para fazer amor, eles deixam as redes e vão fazer amor nas matas, próximo das cascatas e tudo ali, porque para eles o ato sexual é sagrado e pega mais esse ar de sacralidade junto à natureza que é sagrada. Então, resgatar o sentido de sacralidade da natureza, conscientizar as pessoas, os católicos principalmente, sobre essa questão ecológica. Fazer com que... Sim. Esse conceito do índio fazer amor na mata, porque a mata é sagrada, eu não conhecia. Sim. Alguns povos indígenas fazem isso aí, porque a natureza para eles é sagrada. E o ato sexual para eles é algo sagrado. O que mostra que tudo se reveste de sacralidade para os povos indígenas. E isso é ponto positivo. Hoje eu diria, padre, que o neopanteísmo não é algo benéfico. O neopanteísmo é algo benéfico para a natureza. A gente, com a nossa ideia exclusivista que nós temos no cristianismo, de repente, a gente pode ver isso como uma afronta até à fé cristã, porque central mesmo para a salvação é Jesus Cristo. Mas a gente não pode se esquecer que o próprio Jesus Cristo deu exemplo que essa salvação é integral. Em primeiro lugar, ela não é só para os cristãos, ela é para todos os povos, ela tem um caráter universal. Em segundo, Jesus se ocupa da salvação da alma, mas também se ocupa da salvação do corpo. E a gente sabe que a salvação do corpo, nesse momento, depende da salvação da natureza. Uma coisa leva a outra. A questão do compromisso com a fé leva-nos a nos comprometer com aquilo que vai nos garantir, vai garantir a nossa sobrevivência no planeta. Todo o ministério de Jesus é integrado. Ele fala, ele atrai as pessoas, ele cura as pessoas, ele escuta as pessoas. Todo o ministério de Jesus é um bate-bola entre alma e corpo, entre espírito e vida, entre Deus e o homem. Jesus faz isso muito integrado. Jesus não faz essas separações dicotômicas, dualistas que nós temos, né? Ou seja, Jesus fez a coisa certa, aí veio a religião e bagunçou tudo. Alguém disse isso aí, não sei quem foi. De Bélios, mas bom, não vamos entrar nisso, né? Jesus proclamou o reino de Deus e acabou surgindo a igreja. Essa é a frase. Essa é a frase, mas não vamos entrar nisso. E eu acho que não é por aí. Eu acho que nós temos, sim, uma má interpretação do Evangelho de forma muito grega, muito romana e tudo tal, e nós precisamos
entrar um pouquinho mais no contexto de Jesus para entender as coisas. Mas eu não acredito que a igreja seja a grande traidora da mensagem de Jesus, não. Ela traiu em alguns momentos, mas não seja... Sem a igreja, nós não estaríamos falando de Jesus hoje. Porque, de algum jeito, ela conserva, né? Porque nada durou 21 séculos na história da humanidade em matéria de cultura. Você conhece alguma coisa que dura 21 séculos? Essa questão que coloca, né, a singularidade do cristianismo em relação às outras religiões, né? Desse Deus que, enquanto nas outras religiões se vê um movimento, né, um ascetismo em direção a Deus, e se reconhece ele, se reconhece a transcendência, né, e Deus que está nessa transcendência, ou deuses, dependendo da religião, no cristianismo esse Deus vem até nós. Isso confere uma singularidade no cristianismo, ou seja, é algo que ocorre em que não se observa nas outras religiões. Porém, a interpretação dessa questão, dessa singularidade do cristianismo, né, é que se deu com construções teológicas ao longo do século, no decorrer dos séculos, se deu de forma exclusivista, infelizmente, até o Concílio Vaticano II. E esse exclusivismo se verifica também nessa questão da exclusão, da ruptura que se estabeleceu entre o homem e a natureza, ao dizer que o homem tem que se preocupar com a alma, né? E aí, essa questão do homem ter que se ocupar com a alma, ele passou a ser depredador da natureza. Sim. Bom, Antônio, último resumo, últimas palavras de você. Nós precisamos terminar, nós temos mais 1 hora de live, né? E depois eu quero te pedir uma coisa, mas faça o seu encerramento, seu resumo, veja aí o que é importante para a gente ficar como última palavra, vamos dizer assim. Tá. Então, eu até anotei aqui, para fazer memória. O encontro mais profundo e mais intenso entre as religiões se dá pela interação das espiritualidades. Basta uma observação atenta e se perceberá que todo o universo das tradições indígenas está permeado por uma espiritualidade implícita, latente, de cuja profundidade e riqueza, de uma grande profundidade e riquezas imensas. Não é uma espiritualidade monopolizada, mas dinâmica, libertadora, aberta, inclusiva, de forma a transcender a própria realidade desse continente, contribuindo com outras espiritualidades, a fim de formar uma consciência planetária arraigada nessa dimensão mais profunda do ser humano, que é a dimensão espiritual. Então, a experiência espiritual desses povos indígenas tem muito a nos ensinar e enriquecer a nossa própria espiritualidade. Então, o índio não é um inimigo a ser batido, mas é, hoje, um protagonista muito grande dessa questão de uma ecologia integral, né? E com os quais a gente pode aprender muito. E não só com os índios, mas também as tradições afrodescendentes têm muito a nos ensinar sobre a questão ecológica, né? E nesse caso, unindo tudo isso aí à proposta do Papa Francisco. Lembro que é uma proposta aberta, e inclusive no diálogo tende a enriquecer essa proposta do Papa Francisco, rumo a se estabelecer essa espiritualidade ecológica integral. Muito obrigado, Antônio. Agora eu queria te pedir uma última coisa. Os meus convidados aqui, eles costumam fazer no final uma oração e dar uma bênção para a gente, né? Então, eu queria que você pudesse nos abençoar a todos nós, não só os que estão agora em linha no chat, estão nos escutando, mas também os que vão ver esse chat, né? Porque para Deus não tem tempo nem espaço, né? Deus sabe o que foi e sabe o que será também, né? Para Deus,
tudo é presente. Então, por favor, nos dê a sua bênção. Tá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Continuemos em paz e que o Senhor nos acompanhe em nossos afazeres teológicos, pastorais, catequéticos e ecológicos. Antônio, não vai embora, não. Depois eu quero conversar um pouquinho com você. Eu vou só fechar a live e depois eu queria conversar alguma coisinha com você, uma coisa rápida, tá bom? Ok. Mais uma vez, obrigado a você, padre, e também a todos que estão assistindo e que irão assistir essa live. Muito obrigado. Eu que tenho que agradecer de partilhar a sua sabedoria com a gente. Muito obrigado. Gente, muito obrigado você que acompanhou até aqui. Obrigado você que vai ainda ver essa live em outra época. Obrigado ao pessoal que tá online, o Diógenes, o Fernando, a Márcia, o Giovanni, bastante gente que... A Nath B, o Rafael, todo esse povo que nos acompanhou até aqui, tá? Muito obrigado. E Deus abençoe. Eu quero... Essa semana, eu, além de publicar os nossos vídeos comuns, eu vou reproduzir um vídeo do Papa sobre a intenção de oração desse mês. Eu consegui, só uma noticiazinha rápida para vocês, eu consegui autorização do Vaticano para publicar no meu canal os vídeos do Papa sobre os vídeos das intenções do Papa Francisco para cada mês. Então, graças a Deus, eu tenho autorização oficial do Vaticano, não tenho problema com direitos autorais, e o YouTube não vai me bloquear por conta disso. Então, eu agora, todo mês, eu vou publicar para poder replicar e espalhar os vídeos do Papa Francisco. Márcia, também, muito obrigado para você que nos acompanhou. Eu vou conversar, quero acertar algumas coisas com o Diácono Antônio. Muito obrigado a todos vocês. Deus abençoe. Até a semana que vem, na próxima live.